Vamos abrir nossa Bíblia nesta noite, no livro de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 6. Acharam? Diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Vamos repetir. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Amém, gente? Eu quero falar um pouquinho sobre o título: qual é a nossa legalidade na oração de petição? Diga: qual é a minha legalidade na oração de petição? Querido, quando nós começamos a pensar nisso, quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, nós começamos a entender algumas coisas. Aqui Tiago está falando sobre como devemos orar. Se existe uma coisa que não combina com Deus, significa dúvida. Diga: dúvida. Deus não pode compartilhar com dúvida, porque Deus é real, é Senhor e tremendo. Então Tiago diz: quando você fizer alguma petição, quando você for pedir, a primeira coisa que você tem que ter é certeza do que você quer. Diga: certeza. Quantas vezes nós oramos assim: Deus, faça a tua vontade? Evidentemente que Deus fará a vontade dele, mas é preciso que eu e você tomamos a nossa decisão, porque Deus age sobre a nossa decisão. É preciso isso. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso nesta noite. Primeira coisa que a gente vê: a fé é que define as petições. Nossa decisão é que define a petição. Ou seja, se eu não tenho fé, não decido. Se eu não decido, não sei pedir. Diga: se eu não tenho fé, eu não tenho decisão. Se eu não tenho decisão, eu não sei pedir. Já viu a criança quando chega na loja de presente? Meu filho, o que é que você quer? Eu quero tudo, papai. Eu quero isso aqui, quero tudo. Já viu uma criança assim? Eu já. E começa a... Tem aqueles que são teimosos, né? Quer levar tudo, não tem condições. O pai acaba batendo na criança, acaba tendo que pegar e disciplinar, porque ele não sabe o que quer. E já há uma criança que chega definida. Eu tenho meus filhos, são assim. Eles cismam com uma coisa, é aquilo, ninguém muda. Ele sabe o que quer. E a nossa pergunta, a pergunta que a Bíblia faz hoje: o que você quer? Quantas pessoas não conseguem ficar? Quantas pessoas não conseguem permanecer na casa de Deus porque não sabem o que quer? Fica pensando coisas num dia, outras coisas no outro dia. E o que que acontece? Perde a bênção. Diga: a bênção de Deus vem sobre aqueles que permanecem no propósito, firme no propósito. Lembra de Daniel? Daniel, quando orou o primeiro dia, Deus respondeu. Mas diz a Bíblia que houve guerra, houve confusão nas regiões celestiais, e não chegou a vitória dele no primeiro dia. Depois de 21 dias chegou. O que o anjo disse? No mesmo dia que você pediu, o pai já mandou. Mas houve guerra, houve luta. O que nós precisamos entender nisto? Precisamos continuar firme no mesmo propósito. Então, a nossa fé é que define as petições. A nossa decisão é que nos leva a quê? Definir o que vamos pedir. Vamos lá, Tiago, no mesmo livro, capítulo 4, versículo 2, diz assim: cobiçais e nada tens, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Querido, quantas vezes você não define a sua vida porque você não sabe pedir? Você não sabe o que quer. Há muitas pessoas que perguntam: meu amigo, como é que você está? Não, eu estou pensando, eu estou achando, eu estou vendo, eu estou isso, eu estou aquilo. E nisso vai passar o tempo, passará os dias, passarão os meses, passarão anos, e a pessoa continua
pensando. E lá na minha terra tem um ditado, não sei se vocês conhecem: pensando morreu um burro. É um ditado popular. É grotesco, mas é uma realidade. Querido, quem pensa muito não realiza. Você tem que ter pensamento com objetividade. Temos que ter objetivo naquilo que nós queremos. Se eu perguntar aqui quantas pessoas estão viajando porque colocaram como objetivo, é muitos. E muitos que poderiam estar viajando não irão, porque não se definiram. Sim ou não? A oração não deve ser negligente em seus objetivos, tornando-se obcecada como mero propósito ou progresso terreno. Observa bem, tem pessoas que só sabem pedir coisas naturais. Tem gente que só sabe pedir coisas bens naturais. Querido, presta atenção numa coisa. A primeira coisa que Deus quer fazer na vida do ser humano é mudar a vida do homem. Diga: a primeira coisa que Deus tem para a minha vida é a bênção da transformação. Você quer ser uma pessoa vitoriosa em Deus? Começa a orar por você. Esquece esse negócio de carro, apartamento, tudo isso vai ser seu. Deus tem propósito de te dar, mas Deus quer primeiro fazer você ser, para depois você ter. Deus quer que você seja um homem que possa ter uma casa, para depois você ter. Quantos já tiveram e não conseguiram continuar tendo, porque não era o que tinha? Aliás, o mundo está mudando as pessoas, dizendo que você é o que tem. Não é, você é o que é. O que tem não muda as pessoas, porque eu conheço muitas pessoas que têm e não são. É isso que Deus está falando. Então Deus disse: ó, primeiro, seja um vencedor, para ter vitória. Interessante, né? Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Primeira coisa que eu preciso, nós temos que ter isso. Então as orações, elas devem ser direcionadas a esse lado. Nós não podemos ficar pedindo coisas que às vezes nem sabemos como ter. Observe bem, se Deus nos der tudo aquilo que pedimos, nós teremos problemas, muito problema. Eu uso dizer sempre isso. Às vezes as pessoas chegam assim e dizem assim: bispo, orem por mim, eu quero comprar um carro. Eu digo: você tem garagem, meu filho? Você já tem um lugar de guardar o carro? É uma realidade. Alguém consegue dormir com um carro na rua? Principalmente se for o primeiro carro, você não dorme, você fica sonhando com aquilo. É uma realidade. Você fica louco, você dorme e acorda, dorme e acorda. Eu conheço pessoas que foram abençoadas materialmente e desviaram na fé. Por quê? Não conseguiram ser, tiveram. Temos que pensar nisso. Efésios no capítulo 1, versículo 15, diz a Bíblia assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria, da revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Amém? O que Paulo está preocupado com o pessoal lá de Éfeso? Para que Deus faça eles terem conhecimento de quem é Deus, primeiro. Que foi isso que Jesus viveu. Jesus tinha conhecimento, sem nenhuma dúvida, de quem era o Pai. Observe bem, todas as vezes que ele foi questionado, ele disse: eu faço o que eu vi o meu Pai fazer. Ou seja, para que eu seja uma pessoa vencedora, um homem de vitória, um homem de capacidade, eu preciso
chegar a esse nível, eu não posso ser isso queimando etapa. Há muitas pessoas que frequentam a igreja, eu não estou aqui para criticar, mas tenho que falar a verdade, perdendo tempo. Sabe por quê? Porque se empolga com os empolgados, mas não sabe aonde estão as suas bases. E perde o tempo e ficam as pessoas totalmente fora de contexto. Por quê? Porque não andam segundo a realidade da palavra de Deus. Deus não quer dar aquilo que vai lhe prejudicar. Paulo diz: eu oro para que vocês entendam isso. Eu oro para que vocês abram o seu entendimento, para que possam entender. Eu vou dizer uma coisa. Eu tinha até pouco tempo um caminhão 709 da Mercedes, e eu sempre disse o seguinte: até 4.000 quilos eu levo. Quando chegar de 4, 5 para cima, eu tenho que ter um caminhão maior. É minha potência, é minha capacidade. Mas há muitas pessoas que nem é um 709, que talvez é uma coisa menor, e quer carregar carga grande. Sabe qual é o seu final? Quebrado, decepcionado. Quantas pessoas hoje estão decepcionadas com Deus e não sabem que é com elas mesmas? A verdade é essa. E Paulo diz: a minha oração é que vocês acordem. Querido, a maior proeza do evangelho é mudar a mente do povo, a mentalidade. Apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: renovei a vossa mente. Renova a mente, para que possais conhecer qual é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Diga: a mente precisa ser renovada. Então a oração ela tem que ser nesse âmbito. Se você quer ser alguma coisa, aprenda primeiro. Se você quer ter, aprenda a ser. Aí você terá, sem dúvida nenhuma. Eu vez em quando, eu mando alguém mexer nos meus carros são carro novo, Deus tem me feito isso. E a pessoa quebra a cabeça, eu digo: você não pode ter um ainda, você não sabe abrir? Todos os carros que eu tive, eu sabia abrir, sabia fechar e sabia como funcionar. Porque antes de ter, eu já era dono, eu já sabia ter. Quantos me entendem, diga amém. No Nordeste carrega-se muita água. Eu nunca vi ninguém carregar 20 litros de água com uma garrafa de 5 ou uma medida de 10. Não tem como. Você quer 20 litros? Amplie as suas medidas. Paulo está dizendo: eu oro para isso, para que você entenda. Eu tenho dito aqui para a igreja: nós estamos indo para um lugar grande, mas nós só seremos grandes se crescermos. Não crescer em espaço, crescer em entendimento. O nosso entendimento trará outras pessoas, porque virão em nós, verão em você, que você está sendo transformado, você está crescendo. Todos nós precisamos crescer. Por isso Jesus disse: crescer, né? Paulo disse: crescer de glória em glória, até chegar à estatura de varões perfeitos. Amém? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Colossenses capítulo 1, versículo 9, diz assim: por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Olha só que coisa tremenda. Colossenses capítulo 1, inteligência espiritual. Diga: inteligência espiritual. Quer dizer que tem pessoas que são indoutas, são incultas espiritualmente, pessoas que não conhecem o Deus que ela às vezes fala dele, não tem nenhuma sabedoria. Paulo diz: seja inteligente, cresça. Esse homem é tremendo, né? Paulo é Paulo, né? Nunca mais houve outro como Paulo. Ele diz: seja uma pessoa inteligente espiritualmente, para que possais andar dignamente diante do Senhor, andando, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade e com gozo. Preste atenção, ele diz: se você não crescer espiritualmente, você não consegue seguir ou servir. Alguém já teve com uma pessoa que você fala, ele não entende? Você manda ele fazer uma coisa e faz diferente? Nós somos assim com Deus. Deus está cansado de dizer: abençoado, faz assim, ele faz errado. Aí você ainda reclama de Deus: não, mas Deus não faz para mim. Como? Diga: como? Diga para duas pessoas: seja inteligente, querido. Mas não é somente inteligente no natural, espiritualmente.
Amém? É tremendo isso, sabe por quê? Porque isso te dá capacidade com Deus. Você sabe um homem inteligente na Bíblia? Vê se você lembra espiritualmente. Davi, diga Davi. Ele era demais, é o mestre. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas não tinha tanta letra não. Tinha outros homens muito mais sábios. O próprio Salomão foi mais sábio que ele. Mas ele é inteligente espiritual. Querido, abra a tua mente. Entenda isso, diga: Deus, abra a minha mente, tira da minha mente os limites. As pessoas me limitaram, a religião me limitou, as pessoas criticaram, me colocaram pequenas. Isso é preciso quebrar. Paulo disse: eu estou orando para que isso aconteça na sua vida. Amém, gente? Glória a Deus. Quantos podem dizer Deus? Glória a Deus, amém. Que maravilha, né? A oração não deve ser um mero meio de satisfação ou de satisfazer os apetites e as ambições carnais. Olha só, muitas pessoas, elas querem se satisfazerem somente as suas necessidades carnais, acham que Deus vai se envolver nos seus problemas. Aliás, o que mais nós vemos é pessoas criarem problema para Deus resolver. Deus tem um grande problema, né? Porque as pessoas criam todo dia para que ela resolva. Aliás, deveríamos ser o contrário, pedir: Pai, é isso que o Senhor quer? Quantas pessoas criam coisas para Deus resolver? Deus não fará isso. Quero dizer algo para você que é duro, mas é verdade. O que você planta, você vai colher. Não tem jeito. A lei da colheita é obrigatória. A semeadura não, você pode semear coisas melhores. Mas infelizmente, o homem não tem habilidade espiritual. Ele semeia coisa ruim e vai colher. Aí vai dizer: Deus não está fazendo. Não, meu Deus está fazendo o que você plantou. Isso, mas Deus não pode mudar? Não, Deus não pode mudar, porque senão você continua. Pode falar o nome? Não vou nem falar. Ignorante, né? Qual é que saiu aquele outro nome que não pode? Né? Você entendeu isso? Quantos de nós continuamos plantando coisas erradas, insistindo no erro? A Bíblia diz: não faça isso, não tenha as coisas para o seu modo de pensar, para o seu próprio prazer, mas faça isso para edificação. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, nós vamos ler 2 versículos, 16 e 17. Presta atenção nisso. É importante você entender o que nós estamos falando nesta noite. Deus quer criar um povo inteligente. Deus quer formar um exército inteligente. Quantos querem? Diga amém. Diga: Deus, eu quero receber a inteligência espiritual na minha vida. Amém? É por isso que às vezes você vê um camarada diz: nós foi, nós vai, nós tem. E o cara é habilidoso, ele fala coisa, você diz: como que fala isso? Lembra de Pedro? Pedro, segundo o que a gente entende, segundo a história, ele não era um homem tão culto, mas era habilidoso na palavra. Por quê? Inteligência espiritual. Amém, gente? Buscar inteligência espiritual. Paulo orando para isso. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seu efeito. 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por isso que eu pedi para chover, choveu. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Entenderam porque quando nós oramos, Sergipe hoje chove em todo o estado? Eu viajei ontem e dei glória o tempo todo. Eu comecei a ver Pantanal nesse lugar. Vai ficar pântano, muito lugar alagado. Sabe por quê? Porque nós dizemos: este lugar pode chover. Por que não chovia? Muita macumba, muita ignorância espiritual. Me perdoem a franqueza, porque eu tenho que falar. As pessoas, ao invés de buscar Deus vivo, matam um bode preto para chover. Não tem jeito. O que tem um bicho preto? É discriminação até no bicho. É uma realidade. Eu estava recentemente aí no município de São Cristóvão, na entrada que vai lá para o sítio do irmão Eunaldo. É muita coisa que está ali naquela esquina. Paulo diz: confesse um com o outro, abra o teu coração, fale das suas limitações. Agora você diz: bispo, mas o pessoal é fofoqueiro, porque você só procura pessoa pior que você. Você tem que falar com alguém que é melhor que você, porque ele vai te cobrir.
Evidentemente que se eu chegar para você, muitos que estão aqui não têm capacidade de ouvir das minhas necessidades, mas eu tenho um bispo para cima de mim que pode, eu digo para ele. E se você falar para mim das suas necessidades, certamente eu vou lhe proteger e vou orar, e essa oração pode muito no seu efeito. É o que diz a Bíblia. É muito tremendo. E ele diz aqui, Elias era um homem como nós. Aí sabe o que nós pensamos? Elias é o superdotado. Não, Elias era inteligente espiritualmente. Só isso. Algumas pessoas dizem assim, bispo, como é que o senhor prega isso? Como é que o senhor consegue falar? É porque Deus me deu inteligência espiritual. E eu tive uma experiência muito interessante com isso em Brasília. Quando Deus começou a escrever na minha mente com letras que vinham do céu. E a partir daquele dia eu comecei a pregar o que eu mesmo nem entendia. Inteligência espiritual. E muitas pessoas dizem, mas o senhor prega diferente. Não, é que a gente vê as coisas um pouco diferente. Deus abriu a nossa vista, a nossa visão. E você está aqui e Deus tem isso para cada um de nós. Então diz aqui, Elias, ele era homem como nós. Com as mesmas paixões. Tem gente que acha, não, mas esse camarada... Não, ele é a mesma coisa, gente. Mesmo problema. Só que ele tinha o quê? Inteligência espiritual. Ele disse, para de chover. Parou. E quando ele disse, chove, choveu. Isso pode acontecer. Isso nós temos visto. Nós temos 2 anos e meio aqui. Eu desafio, pode fazer a história de Sergipe de 2 anos e meio para cá. Nós temos orado e não só assar a nossa terra, porque a igreja de Jesus entendeu isso. Através da rádio nós divulgamos isso. Hoje toda a igreja ora. E está chovendo no estado todo. Eu vou dizer para você, Sergipe será conhecido porque vai ser um estado de grande produção na área da agricultura. Pode saber, vai aplaudir Deus, ela é fazendeira ali. É isso que eu estou falando. Em nome de Jesus. Eu passava naquela região ontem ali, o lado de Capela ali, eu não conheço bem, não posso dizer os detalhes, vocês que são daqui conhecem. Eu nunca vi uma terra tão bonita. É linda, maravilhosa, terra fértil. Se chover, dá. Então está chovendo e vai dar. Nós vamos ter capacidade para exportar. Nós vamos mandar para São Paulo, vamos mandar para o Rio Grande do Sul. Nós vamos exportar a nossa produção. Quantos creem nisso, diga amém. O nosso gado totalmente gordo. Eu estava vendo os bois, que é difícil ver aqui no sul e sudeste. Sabe por quê? Porque choveu. Vai continuar chovendo, porque a igreja de Jesus está dizendo, vai chover. Diga, vai chover. Se é falta de chuva, vai chover. Acabou. Amém? Eu creio nisso. Eu creio. Isso aconteceu na Nigéria. Domingo desse eu falei, eu não lembrei o nome. A Nigéria era um caos. E eu não vou falar sobre Nigéria hoje. Amém? Bem, a fé consiste na confiança em Deus. A provação da alma e os cuidados de Cristo, que é a base para tal confiança. Queridos, presta atenção. Salvação em Cristo e o cuidado da alma. Presta atenção, se eu tiver fé em Deus e tiver uma alma totalmente doente, eu não vou realizar nada. Sabe por quê? Porque a fé diz vai e a alma diz não. Entendeu? É a lei de quem quer, mas não dá conta. Nós precisamos sarar nossa alma. Diga alma. Sabe o que é alma? Alma é onde está todos os nossos sentimentos. Onde faz a gente mover, são os nossos sentimentos aí. E quantos de nós estamos limitados na alma? Você pode até ter uma certa habilidade, um certo conhecimento, mas não consegue colocar em prática. Sabe por quê? Porque a alma está ferida. Diga salvação em Cristo e cura da alma. E quem precisar disso, o bispo Vanildo está aí para ajudar. Ela é uma habilidosa nessa área de alma. Nós temos que curar. Eu quero voltar só a ler um versículo aqui. Vamos ler 2 só para firmar o que eu estou falando aqui. O versículo 15 do capítulo 5 de Tiago diz: a oração da fé salvará. Vamos lá, um pouquinho antes. Versículo 14: está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Agora aqui acontece uma outra coisa. Versículo 17. Versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais, para que sareis. O que é isso? Alma.
Em cima é doença física, embaixo, alma. Tem coisa que não sara sozinho, eu preciso conversar com alguém para desabafar. Vamos falar claro, tem que vomitar. E para vomitar, tem que ter alguém que saiba fazer isso, motivar. Eu posso dizer, recentemente eu estive com a bispa Ana Lúcia, que é a minha terapeuta. Eu passei 4 horas com ela. Deus fez um milagre na minha vida. Eu sou outro homem daquele dia para cá, porque tinha algo em mim que estava muito difícil. E ela usou uma habilidade. Quando eu disse para ela, Deus usou ela orou e Deus me libertou. Bispo, o senhor tem problema? Tem, claro. Eu sou um homem que estou aqui, estou em crescimento, estou aprendendo. Mas eu tenho certeza que muitas coisas ainda serão curadas. Eu me tornarei um homem melhor, porque a salvação de Jesus já está em mim. Quantos estão entendendo? Queridos, impressionante. A alma guarda até mesmo aqueles dias, 9 meses que você passou no ventre da sua mãe. Está lá registrado. Diga, o que vai resolver na minha vida: primeiramente, a salvação em Cristo Jesus. Depois, a cura da minha alma. Você quer ser um homem perfeito? Seja salvo em Jesus e tenha uma alma curada. Ninguém vai te segurar. Você será um homem sábio, inteligente espiritualmente e emocionalmente. Amém, queridos? Lá no livro de Hebreus, capítulo 1, aliás, capítulo 11, é o livro, o capítulo da fé. Diz, versículo 1 de Hebreus 11: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como que eu vou fazer gerar alguma coisa se eu estou precisando ser gerado? Eu preciso estar bem para poder fazer gerar. Presta atenção. E eu vou voltar um pouquinho sobre o que nós começamos. Diga, o medo é o oposto da fé. Eu não vou perguntar isso, mas só para você meditar. Se você é aquele cara que tem medo de tudo, você não tem fé. Sabe por quê? Porque quem tem fé não tem medo. Ele pode ter temor. Medo é uma outra coisa. Sabe o que é temor? Temor é limite. Medo é exagero. Temor é você saber que pode ter dificuldade. Isso é normal. Temer a Deus, temer as coisas. Agora, medo? Eu tenho medo de comprar porque não dá conta. Não compra porque não dá mesmo. É inimiga. É inimigo. É oposto. E nós não podemos viver com medo. Quem tem medo não pode andar com quem tem fé, porque ele morre. Desespera. Amém, amados? Diga, sai todo medo, em nome de Jesus. A fé que está sendo dita nesse texto que nós lemos de Tiago 1. Vamos voltar lá. Fala do estado mental do homem. Ele não somente crê na existência de Deus, mas no seu caráter, na sua evidência da sua vontade, ou na evidência da sua vontade. Bem, este homem, ele não é somente um homem mental, mas é um homem espiritual. Ele é sobrenatural. Porque há muitas pessoas que têm boas mentalidades, bons pensamentos, mas não realizam nenhum. Então, quando Deus está falando dessa fé, dessa petição de falar com Ele, Deus quer primeiro fazer você ser um realizador. Há muitos pensadores que já morreram e continuam para lá. Nós temos que ser pessoas que realizamos. Quando querem realizar, diga amém. Começa a dizer, Deus, eu quero fazer. Deus, eu quero realizar. Deus, eu quero mudar a minha história para mudar a história dos outros. Deus, eu quero começar na minha vida para poder mudar as outras vidas. É isso que eu preciso começar. Agora, para que você ser inteligente se você não faz nada? É igual a pessoa que tem dinheiro guardado no banco. Vai morrer pobre. Aliás, vai viver pobre e morrer rico. É verdade essa. Quantas pessoas vivem pobres e morrem ricas? Por quê? Não sabe viver. Diga, eu não quero ser um homem somente que pensa mentalmente, mas eu quero crer e viver a existência de Deus e viver o seu caráter na evidência da sua vontade. Quantos querem isso, diga amém. Ao livro de Tiago,
Tiago capítulo 1, versículo 4 diz assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem falta em coisa alguma. Tenha, porém, paciência na sua obra perfeita. Ou seja, não tente a avançar aquilo que você não está preparado para fazer. Tenha paciência. Diga, tenha paciência. O que quer dizer? Eu preciso ter paciência. Diga, eu preciso ter paciência. O que quer dizer? Não tente adiantar processos. Faça prevalecer a vontade de Deus. Tudo espera. O que não espera é problema seu, porque começa a doer. Precipitação não traz nada, traz problema. Ou seja, temos que saber a hora certa. Sabe quem ensina a hora certa? Deus. Diga, Deus, ensina-me o momento certo. Mais uma vez, Deus, me dê habilidade para saber o momento certo, em nome de Jesus. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: é preciso perseverar no mesmo propósito para ser atendido. Diga, é preciso perseverar no mesmo propósito para ser atendido. Tiago capítulo 1, versículo 7 diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, aquele precipitado, aquele que é como a onda do mar, aquele que um dia está na Sara, outro dia está não sei aonde, outro dia está não sei aonde, outro dia está no outro sei aonde. Esse homem não recebe nada. Vai receber só o quê? Piolho dos outros, problema dos outros. Porque ele vai só recebendo mal. Porque o negativo fica mais negativo quando ele não encontra pessoas que querem ficar negativa com ele. Ou seja, ele vai absorvendo os problemas. Por quê? Ele vê problema aqui, e aí sai daqui com aquele problema. Aí vê lá, pega aquele mais. E vai ficando cada vez pior. Paulo disse: não pense esse homem que ele recebe nada, porque ele não tem habilidade para receber. A oração de petição tem que ser oração inteligente. Vamos sair daqui hoje pensando nisso e diga: Deus, ensina-me a orar. Jesus disse: não recebeis porque pedis mal. Já leu isso na Bíblia? Jesus disse. Eu quero que você feche seus olhos, por favor. Lembre-se das loucuras que você já pediu a Deus. Lembre-se, cada loucura. Se Deus tivesse te dado, você estaria onde hoje? Às vezes Deus não deu, não é porque Deus não quis, é porque Ele não podia. Vamos aprender com Deus. A oração de petição tem que ser sábia, tem que ser de acordo com a palavra, tem que ser segundo a vontade de Deus. Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Cada pessoa, cada um de nós, precisamos de andar segundo esta palavra, segundo o que aprendemos, segundo o que o Senhor falou, que nós temos que estar de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. O Senhor não modificará os seus princípios para nos ajudar, mas o Senhor nos fará mudar para poder nos abençoar. É diferente, Senhor. Assim como Pedro tomou uma atitude. Pedro estava aquele dia muito empolgado, e ele disse: Deus, se o Senhor for morrer, eu morro no teu lugar. Pedro está empolgado. Pedro não conhecia o momento, ele não sabia o que estava acontecendo, e ele tomou uma atitude tão radical. E o Senhor olha para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Porque naquele momento havia uma intenção maligna na vida de Pedro. Naquele momento havia uma precipitação. Senhor, nós queremos pedir nesta noite que o Senhor nos destre, Senhor, nos ensine, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a contar o nosso tempo. Porque, Senhor, os dias são maus, os dias são de trevas, os dias são, Senhor, tortuosos. E eu te peço, Senhor, nesta noite, faça de cada um que aqui está, faça de cada um de nós, Senhor, homens e mulheres inteligentes espiritualmente. Começa a detectar. Eu sinto que Deus está falando com você, e você vai começar a ver limites. Há limites que são espirituais, mas há limites que são emocionais. Você precisa de ajuda, precisa de lançar fora as suas dores. A Bíblia diz, como nós lemos: confesse os seus pecados, confesse as suas culpas, confesse as suas limitações, porque a oração vai sarar,
A oração vai sarar, e essa oração pode ser um conselho, essa oração pode ser uma direção, essa oração pode ser algo que vai trazer um alívio, uma nova direção na sua vida. Deus quer que você seja salvo, sarado, salvo e curado, salvo e resgatado, salvo e habilidoso, salvo e inteligente, salvo e o homem que faz a diferença, para que essa cidade possa ver que não somos um povinho, mas somos o povo de Deus, o povo que prevalece, o povo que tem habilidade. Senhor, nós pedimos nesta noite, abra a mente de cada pessoa que aqui está. Senhor, tira todo entrave, toda pequenez, tudo aquilo que tem segurado, Senhor, o crescimento. Nós queremos renovar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Nós queremos ser diferenciados, queremos movimentar, queremos fazer a tua vontade prevalecer na nossa vida. Pai, em nome de Jesus. Muda-me, Deus. Eu não tenho medo de sair marcado, desde que eu seja mudado, Senhor. Não há mais como adiar. Hoje é o dia, preciso decidir. Resolvi não me esconder, se já não há tempo a perder. E quando não há mais lugar seguro pra se estar, o que resta é deixar tudo para trás e lutar. Muda-me, não posso mais fugir, não tenho medo de sair marcado desde que me mudes. Muda-me, eu vou lutar até que me abençoes. Muda o meu nome, muda a minha sorte. Muda-me, oh Senhor. Não há mais como adiar. Hoje é o dia, preciso decidir. Resolvi não me esconder, se já não há tempo a perder. E quando não há mais lugar seguro pra se estar, o que resta é deixar tudo para trás e lutar. Muda-me, não posso mais fugir, não tenho medo de
Eu preciso, Senhor.